certa, o poder de Deus em manifestação. Segunda-feira abençoada, chuvosa, maravilhosa aqui em São Paulo, uma bênção de Deus. Dia 9 de março de 2026, estamos avançando e fazendo uma grande obra e não podemos e nem vamos parar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Hoje estamos já com transmissão simultânea também pelo nosso canal do YouTube e assim vamos avançando com o propósito e com o desígnio de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Pai seja contigo, Lu! Grande mulher valente! Aleluia! Glória a Deus! Estamos ao vivo, glória a Deus. Começando um pouquinho mais tarde, porque ficamos presos num trânsito tremendo, mas nos livramos e nos desembaraçamos já, graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui avançando nesta noite para mais uma live, hora H. Então já curta, compartilhe, fala, homem valente, vaso de Deus, presbítero Edmilton, Pai seja contigo. Homem de Deus, reteté de Jeová, exterminador de capeta. Eita glória, aleluia. Estamos ao vivo também no YouTube, hein? Inaugurando hoje a transmissão simultânea nos dois canais, amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Aleluia. Glória a Deus. Semana passada viemos falando muito sobre relacionamento com Deus, a importância de conhecermos a Deus, a virtude, as virtudes, os atributos e o caráter de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração, quanto é importante nós conhecermos a Deus, porque conhecendo a Ele, prosseguindo em conhecê-lo, nós também passamos a ter consolidado em nossos corações, em nossas vidas, a rejeição aos enganos e tradições humanas. Aleluia! Glória a Deus. Janine, filha querida, paz seja contigo. Você está bem? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Isso aí, já fala para minha parceira, para a doutora Ercília, que nós estamos pelo YouTube também, que ela pode já entrar lá pelo YouTube também conosco e estar participando ao vivo conosco. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Curta, compartilhe e comente essa live em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, Janine. Estamos te esperando aqui, hein? 17 e 18 de abril, a Bala Alphaville. Amém? Glória a Deus. Estamos te esperando aqui, hein? Você e esse varão valoroso. Seu esposo, família. Faz uma caravana daí para cá. Em nome de Jesus. Amém? Vamos viabilizar isso. Conte conosco para lhes auxiliar naquilo que for necessário e possível para nós. Amém? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Já quero começar essa live já declarando sobre a sua vida essa semana abençoada, essa semana que o Senhor nos deu a iniciarmos ontem, dentro de uma palavra poderosa que Ele nos confiou, nos ministrando acerca dos despojos e dos destroços. Meu Deus, foi uma palavra poderosa. Se você não escutou a palavra do culto de ontem, eu recomendo fortemente que você acesse lá o Instagram e o YouTube aqui também, e nós disponibilizaremos o corte da palavra, da ministração da palavra de ontem,
para que você possa escutá-la e, se você escutou, escutá-la novamente, porque foi uma palavra poderosa, muito forte que o Senhor nos deu ontem, falando sobre despojos e falando sobre esse tempo, nos dando o entendimento desse tempo chamado agora. Interessante que eu recebi uma palavra do nosso amado amigo, uma mensagem do nosso amado amigo, parceiro, apóstolo Anton Wings, lá de Nova York, e ele estava compartilhando exatamente conosco hoje uma palavra que Deus lhe deu como inspiração, e ele trazia uma reflexão sobre os anúncios de Deus, né? E a diferença entre quando Deus faz um anúncio e quando Deus sussurra alguma coisa para as nossas vidas. A diferença entre um sussurro de Deus e o anúncio de Deus, né? E que exatamente existem épocas em que Deus sussurra coisas aos nossos ouvidos e ao nosso espírito, e tempos e épocas em que Deus anuncia coisas para nós. Há momentos em que Ele lida conosco silenciosamente, né? Corrigindo as motivações dos nossos corações, refinando o nosso caráter, ajustando e alinhando os lugares ocultos do nosso coração e da nossa alma, que muitas vezes até nós mesmos desconhecemos, né? Nessas épocas, a voz do Senhor é pessoal, é uma voz precisa e ela vem de uma maneira muito individual, né? Muito personalizada. Ele sussurra nos nossos ouvidos para que as nossas raízes cresçam, se desenvolvam, se fundamentem, né? Antes que os galhos se estendam em nossas vidas. É um tempo de fundamentação. Quando o Senhor está nos estruturando, está nos fundamentando e está trabalhando conosco dessa maneira, Ele efetivamente, me perdoe aqui os irmãos no Instagram, esse negócio, esse suporte aqui tá, amém, agora ficou bom. Ele faz algo diferente, né, através desse sussurro, né? E ele vai fundamentando a nossa fé, trabalhando a nossa índole, o nosso caráter, trabalhando no âmago da nossa alma mesmo, para que nós estejamos plenamente fundamentados, aptos, alicerçados, para que então possamos crescer, para que os ramos cresçam, né? Mas há épocas em que ele anuncia, e quando ele anuncia, ele fundamentalmente ele traz algo que nos mobiliza, né? O sussurro de Deus serve para nos formar, para nos forjar, e o anúncio de Deus serve para nos impulsionar e para nos fazer avançar e crescer, né? Um sussurro, ele refina a identidade, mas um anúncio, ele confronta a atmosfera e o ambiente onde nós estamos contextualizados. Amém? Então, é importante nós entendermos e discernirmos como sábios o tempo e o modo de todas as coisas, porque este é um tempo em que o Senhor tem anunciado pelos quatro cantos dessa terra, de maneira efetiva, de maneira direta, de maneira cirúrgica, aquilo que Ele quer nos trazer e falar conosco e nos dar o entendimento desse tempo. E o Senhor tem falado, anunciado pelos quatro cantos dessa terra que chegou o tempo de aceleração, que chegou o tempo de avanço, que chegou o tempo de restauração, de restituição, que chegou o tempo de nós deixarmos as coisas que para trás ficaram e avançarmos para aquelas que à frente estão, que chegou um tempo que Ele está liberando os acessos para nós avançarmos e conquistarmos e governarmos nessa terra, tudo quanto Ele tem colocado de propósito e de desígnio nos nossos corações, que Ele tem estruturado para nós individualmente e também corporativamente, de acordo com o nosso chamamento e dentro do corpo, como galhos, como membros desse corpo,
e o Senhor tem falado isso de maneira muito direta e objetiva. Então é um tempo que o Senhor tem anunciado, essas coisas. E é importante, meus amados, que nós estejamos ligados com isso e não nos deixemos ficar desapercebidos disso, porque senão esse tempo passará e nós não estaremos sincronizados com ele e esse tempo passará por nós e nós não passaremos por ele. Eu já tive tempos em Deus em que o tempo passou por mim, mas eu não passei por ele. E meus irmãos, não é bom. E você não precisa passar por isso que eu passei. Você não precisa deixar o tempo passar por você e você não passar por tempo e não desfrutar do tempo de Deus para a sua vida. Porque esse é o tempo que o Senhor tem falado, em que Ele estruturou para nós, para cumprir todas as profecias e promessas que de antemão Ele preparou para nós e Ele tem falado para nós, Ele tem prometido para nós. Esse é o tempo, e o tempo é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Esse é o tempo. Essas profecias estão em processo de cumprimento, de materialização, de tangibilização em nossas vidas. E nós precisamos estar apercebidos por isso, meus amados. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Precisamos estar com os corações rendidos e disponíveis para o mover do Espírito em nossas vidas, meus irmãos. Amados, eu agora... Dai, eu não sei se você está me escutando, se estiver por aí, você me dá um pulinho aqui para me auxiliar com uma questão do YouTube aqui, por favor. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu quero exemplificar aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês nessa live dessa noite. Nós acabamos de passar por uma experiência agora à tarde. Eu estava com a pastora Lu e com a Gi também, nós estávamos ali em família à tarde, e por a questão dos nossos afazeres aí, das coisas que vieram se desenrolando desde a manhã, nós acabamos que fomos almoçar mais tarde hoje, e já eram mais de 3 horas a hora que fomos almoçar, e aí não tínhamos, já essa hora já os restaurantes já estão fechados, etc. Então nós fomos numa padaria aqui, que a gente sabe que tem buffet direto o dia inteiro, e a comida está sempre fresquinha, enfim, fomos para a padaria. E chegando lá, a pastora Lu e a Gi estavam comendo, eu não almocei, porque o Senhor tem movido o meu coração e falado e me feito descer esses dias. O Senhor tem falado que é um tempo, sensibilidade no Espírito, amém? Precisamos estar atentos aos comandos do Espírito Santo. O Senhor tem falado muito no meu coração acerca do propósito e do princípio da ferramenta do jejum para esses tempos. E eu não estou orientando vocês e nem estou trazendo vocês para isso, mas eu estou falando que é algo que o Espírito colocou no meu coração, amém? Então o Senhor tem me movido nisso. Não estou falando que isso é corporativo, estou falando que isso foi para mim, o Espírito falou para mim. Então nós acabamos de sair de 3 dias de jejum, onde nós entregamos o nosso jejum ontem, fomos almoçar juntos, etc., com os irmãos da igreja, e o Senhor já ontem à noite, depois que fizemos a refeição da noite, o Senhor já falou para mim ontem que Ele queria que eu tivesse em jejum hoje novamente. Então hoje eu já, depois assim que eu tomei meu café da manhã, o Senhor falou, tome o café da manhã e entre em jejum novamente. Eu já entrei em jejum de novo. Então é importante, e sem religiosidade, sem legalismo, amém? E sem, não, isso aqui, que o Senhor, eu tenho perguntado para o Senhor, mas como que o Senhor quer fazer? Como que o Senhor quer que eu faça esse jejum? Quantos dias por semana? O que o Senhor falou? O Espírito Santo falou para mim, mova-se conforme eu for te falando. Né? Porque aí eu já quero, então eu vou jejuar tantos dias por semana, vou jejuar dia tal, vou ficar a semana inteira em jejum, vou jejuar tantos dias por mês, eu vou isso, e o Espírito Santo não me falou nada, irmãos. O Espírito Santo falou para mim, assim, mova-se conforme eu te comandar. Amém? Então,
Aí o Espírito Santo falou para mim hoje, olha, entre em jejum hoje novamente. Então eu entrei em jejum e glória a Deus, amém? Se amanhã ele falar de novo, amanhã ele fala de novo. Se depois de amanhã ele falar de novo, fica 3 dias, 2 dias, uma semana, 10 dias, 20 dias, 30 dias. Eu estou na dispensação do Espírito. Vivo pelo Espírito, ando no Espírito, por fé e em fé. Amém? E é assim que nós temos que andar. E aprendermos a nos posicionar dessa maneira. Deixarmos religiosidade e legalismos de lado e andarmos na dispensação do Espírito. Fecha parênteses, voltando para o que eu estava contando para vocês, que tem a ver com aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês como tema dessa live de hoje, que é a importância de nós andarmos no conhecimento de Deus e prosseguirmos conhecendo a Deus, conforme viemos falando a semana passada e conforme está escrito no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, mas sobre o fato da importância de nós conhecermos os atributos e o caráter de Deus, pois assim nós conseguiremos rejeitar os enganos e as tradições humanas. E dentro desse pacote inclui-se o quê? A religião, a religiosidade, e inclui também o quê? O legalismo. Amém? Então inclui o quê? A religiosidade e o legalismo. Quando nós rejeitamos as tradições, os enganos humanos, dentro das tradições e dos enganos humanos, nós estamos falando do quê? De religiosidade, estamos falando de legalismo, de tradições, muitas vezes colocadas por líderes, por até líderes religiosos mesmo, líderes espirituais mesmo. Certo? Então, eu confesso para os irmãos, o Senhor falou para mim, olha, ó, o presbítero Edmilton aqui falando também, eu estou no mesmo propósito, meu AP, amém, glória a Deus pela sua vida. Mas o Espírito Santo falou para mim que seria um ano em que ele trabalharia, falou para mim, amém? Falou para mim. Eu não dei esse comando para a igreja, não dei esse comando para nenhum irmão e não compartilhei isso com nenhum irmão e nem para a igreja. Amém? Eu estou compartilhando aqui com vocês a título de ilustração e de instrução. Não estou dando direção e nem dando conselho e nem qualquer outra coisa instituindo nada fora disso. Amém? Dai, faz um favor para mim, ajeita de repente uma outra transmissão aqui que eu possa enxergar os comentários do YouTube, que a tela tá assim, está muito pequenininho, eu não consigo enxergar os comentários dos irmãos no YouTube aqui. Amém? Pai seja contigo, embaixadora da alegria, 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 grande parça. Seja bem-vinda, querida. Bom ter você aqui. Aleluia. Acho que pode ser aqui no iPad, acho que funciona bem. Pode ser, por favor. Obrigado. Vai estar me auxiliando aqui. Desculpa, os irmãos estão escrevendo alguns comentários aqui no YouTube, eu não estou conseguindo enxergar. Eu vou conectar outro aparelho, graças a Deus pela tecnologia e pela estrutura, amém? Tem 2 iPhone, mais um iPad, graças a Deus pela provisão. Thank you, Jesus, que nós temos condições e estrutura e teremos mais, porque o Senhor falou que estaria trazendo estrutura e condições para nós, amém? Para podermos avançar mais e mais. Então, voltando. Como é importante nós conhecermos e prosseguirmos conhecendo o Senhor, os seus atributos, o seu caráter, a sua essência, para nós aprendermos a rejeitar e não engolirmos enganos e tradições humanas, meus irmãos, e aprendermos a viver e nos mover pelo Espírito. Então, eu estou dando o meu testemunho agora, desses dias, de hoje, fresquinho. Senhor, no primeiro jejum que nós fizemos esse ano, foi um jejum que foi o meu reconhecimento apostólico. Nós ficamos 7 dias, eu fiquei 7 dias só na água em jejum. E depois, quando terminou os 7 dias, o Espírito Santo falou para mim que ele queria que eu estendesse por mais 5 dias. Ele queria 12 dias de jejum. E eu estendi 12 dias de jejum. E o Senhor falou para mim que era só na água. Glória a Deus. Então, falei, Senhor, o Senhor me dá graça e vamos só na água. Glória a Deus. Se o Senhor deu o comando, o Senhor deu a visão, o Senhor dará a provisão. Opa, glória a Deus. Amém? Estamos aqui um pequeno incidente. A Dai quebrou tudo aqui. Acho que ela ficou meio nervosa aqui agora, mas já está tudo restabelecido. Glória a Deus. Amém? Estamos de volta.
Glória a Deus! Aí, dá um tchauzinho pra galera aqui, Daizinha. Vem cá, vem cá. Vem cá. Olha lá. Aleluia. Olha a Daizinha aqui, ó. Eita glória! Aleluia! Mande um beijo aí, a paz para Dai. E vai curtindo, compartilhando e comentando essa live, principalmente aqui no YouTube, que é importante. Eu tenho só cento e alguma coisa aqui de seguidor no YouTube, eu preciso de no mínimo 500. Então, nós vamos começar uma campanha aqui. Cada um de vocês vai pegar o meu canal do YouTube e o meu canal do Instagram e mandar pelo menos para 10 pessoas. Pelo menos para 10 pessoas. Temos quantas pessoas aqui agora no YouTube? Acho que 5 pessoas no YouTube, 7 aqui no Instagram, 5 aqui com 7 são 12. Se 12 mandarem para 10, 10 são 120 seguidores no YouTube e no Instagram, só agora durante essa live, só agora. Então, me ajude. Se você tem sido abençoado e alcançado pela palavra que Deus tem me confiado, pelas unções que Deus tem me confiado, seja instrumento na boca de Deus também, seja instrumento nas mãos de Deus e me ajude com isso. Amém? Glória a Deus. Eu quero contar um testemunho fresquinho para vocês agora, porque a Bíblia diz que o testemunho edifica a nossa fé. Amém? Então, presta atenção. O Espírito Santo falou para mim, 12 dias só na água. Eu fui 12 dias só na água. Depois, o Espírito Santo falou para mim, este ano eu vou trabalhar, fique atento, porque esse ano será o ano do jejum. Eu quero trabalhar com você através da ferramenta e do princípio do jejum. Eu falei, glória a Deus, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Aí depois que nós saímos, a gente fica três dias em jejum, todo começo de mês, corporativamente, conjuntamente. Aí o Senhor falou para mim, para eu ficar um período, eu fiquei acho que uns 15, 20 dias fazendo uma refeição por dia só. Aí eu perguntando para o Espírito Santo, como o Senhor quer que eu faça? Quantos dias por semana? Aí eu na minha cabeça, né, humana, não, então eu vou fazer tantos dias, vou fazer tantos dias por semana, vou fazer a semana inteira, não vou ficar só final de semana, ou faço 15 dias direto, depois, como que o Senhor quer que eu faça? Uma refeição só, ou fico com água só direto, como que é? E o Espírito Santo não me falou nada. E aí eu via que o mover vinha vindo. Aí, quando chegou agora, esses 3 dias, entregamos o jejum ontem, como eu estava falando para vocês. Entregamos o jejum ontem. Aí fiz a refeição ontem à noite, hoje de manhã, aí o Senhor falou, jejum. Aí eu falei, como o Senhor quer que eu faça jejum? Aí o Espírito Santo falou, lembre-se que é o ano do jejum. Eu falei, Senhor, como que o Senhor quer que eu faça o jejum então? Aí eu já fazendo plano na minha cabeça. Não, então eu vou entrar essa semana, vou fazer uma refeição. Aí o Senhor falou hoje de manhã, tomei meu café da manhã, o Senhor falou, olha, entre em jejum. Eu falei, tá bom, Senhor, até quando? Até amanhã no café da manhã. Entrega amanhã no café da manhã. Falei, amém, mas e aí, Espírito Santo? Ele falou, eu vou dando o comando para você conforme eu quiser que você faça. Amém? Liberdade no espírito, irmãos. Sem ser religioso, sem ser legalista. Amém? É assim que nós temos que nos mover e aprender a viver guiados pelo Espírito. Amém? Sem religiosidade, sem legalismos. É assim que o Senhor nos quer. Amém? Aí, a Lu, até aí, voltando para a história que eu estava contando para vocês, então fizemos as nossas atividades, etc. Aí acabamos que fomos almoçar mais tarde. Eu não estava almoçando, levei as meninas. Nem a Lu sabia que eu ia almoçar. A pastora Lu não sabia que eu ia almoçar. Eu falei, mas você não falou? Senão eu falei, fique em paz, estou te trazendo para almoçar, vamos almoçar. Fique em paz, levei ali a Gi para almoçar. Fomos na padaria do sócio da nossa irmã Silvonei aqui. E aí, já sabe onde é, né? Não vamos fazer propaganda de ninguém aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém pela sua vida, Tiago. Glória a Deus. 40 dias de jejum, toca o pau. Foi isso que o Espírito Santo te pediu? Faça conforme o Espírito te guiar a fazer. Amém? Glória a Deus. Se é 40, é 40. Se é 1, é 1. Se é 10, é 10. Faça conforme o Espírito Santo lhe guiar a fazer. Glória a Deus. Aí, contando para vocês como é importante nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, amém? Como é importante, a partir disso, nós sermos guiados pelo Espírito e darmos lugar ao Espírito e não ficarmos presos em tradições, em questões humanas da nossa alma, como é importante nós ficarmos na dispensação
do mover do Espírito livres, sabendo que se nós entregamos a nossa voltou. Que voltou a transmissão aqui no YouTube, perdão. Glória a Deus. Então, como é importante nós ficarmos na dispensação do mover do Espírito, porque muitas vezes nós entregamos a nossa agenda para o Espírito Santo, deixamos com que ele realmente, e falamos para ele, para que ele faça conforme a vontade e o querer dele, mas imediatamente, depois que a gente fala isso e que a gente entrega, a gente já pega de novo. E aí ficamos muitas vezes aflitos, ficamos ansiosos, questionamos ou fazemos até o contrário daquilo que ele está promovendo e está querendo fazer. Por que eu estou falando isso? Então, fizemos aquilo que a gente tinha que fazer nas nossas rotinas hoje durante o dia e depois, em seguida, fomos almoçar, como eu estava falando para vocês. Aí, fomos almoçar num lugar que comumente não é o lugar que a gente almoça. Geralmente a gente vai em um restaurante aqui de quilo, etc., enfim, que é mais fácil, mais rápido, cotidiano, mas já era tarde, fomos lá na padaria que a gente sabe onde tinha disponibilidade de almoço. E aí fomos lá, estamos terminando de almoçar, finalizando já o almoço, já para sair, já tinha pedido café para sair, e aí, de repente, vimos um casal de pastores amigos nossos, vamos deixar assim, né, para não expor ninguém, chegando na mesma padaria. Aí acenamos para ele, tudo bem, fazia tempo, e era um pastor que durante esse jejum, o Senhor me fez lembrar isso, na padaria do seu sócio. O Senhor me fez lembrar dele nesses dias de jejum e oração, estava intercedendo pela vida dele, pelo ministério dele, assim como de vocês também. O Senhor colocou mais algumas pessoas no meu coração nesses dias para estar em oração e intercessão, e ele foi uma dessas pessoas. Inclusive eu mandei uma mensagem para ele, fazia tempo que eu não via, não falava com ele, e é um pastor de uma grande igreja aqui de Alphaville, uma bênção, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e aí ele veio entrando com a esposa, com a pastora, e tudo bem, tudo bom, beijo, abraço, não sei o quê, já estamos terminando, lá. Aí falou, não, então, vocês estão ficando? Eu falei, não, estamos terminando, mas vamos, senta aí com a gente, fica aí, vocês vão almoçar? Vão, então vai lá, pega lá o almoço, buffet, pega lá o almoço e senta aqui, vamos conversar um pouco, eu tô com saudade de você, faz tempo que a gente não faça. Bom, nisso a gente já estava saindo aflito, né, ou focado, aflito não, focado para fazer um monte de coisas e atividades que a gente tinha que fazer, agora à tarde tinha que dar conta para fazer, que a gente tinha programado na nossa agenda, mas de manhã, como comumente, eu tinha orado com a pastora, Espírito Santo, toma a agenda do dia, agenda da semana nas tuas mãos, na dispensação da sua vontade, do seu querer, faça-se segundo essa dispensação nas nossas vidas, nos dê sabedoria, sensibilidade, discernimento para nos movermos de acordo com isso. Essa é a minha oração cotidiana. Eu entrego a minha agenda para o Espírito Santo, porque ele é que me guia toda a verdade. Amém? A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas o verdadeiro proceder vem do Senhor. Mas quando é que nós vivemos o verdadeiro proceder do Senhor? Quando nós realmente deixamos ele comandar a nossa agenda. Quando nós deixamos ele comandar o como vai ser a nossa agenda, como vai desenrolar a nossa agenda no dia. Né? E assim, eu deixei. Entreguei, fomos lá almoçar, aí a pastora, poxa, mas se eu soubesse que você não ia almoçar, então eu fazia diferente, não sei o que. Eu falei, fica em paz, senta aí, vamos almoçar. Encontramos o casal, papo vai, papo vem, aí chegamos, começamos, foi uma bênção, o Senhor desenrolou uma agenda tremenda, várias coisas que estavam no coração dele, que estavam no meu coração, que nós viemos compartilhando, disso já saiu várias outras coisas também, inclusive também eu o convidei, o Senhor na hora me testificou e testificou no coração dele, eu o convidei para estar conosco no Abala Alphaville, e ele, eu creio que o Senhor já testificou e ele estará junto conosco também, porque se Deus assim permitir, mas Deus já permitiu porque testificou no coração dele, ele estará conosco no Abala Alphaville também, uma bênção, uma unção fresca, um coração maravilhoso e sincero diante de Deus, enfim. E papo vai, papo vem, chegou um pessoal
um rapaz que é a ovelha dele, abraçou o pastor daqui, pastor de lá, não sei o que, e foi embora. Aí, de repente, esse rapaz volta. Isso era umas 3 horas da tarde. Aí, de repente, esse rapaz volta e volta com outro, com já um senhor com uma idade um pouco maior, e abraça daqui, beija de lá, não sei o que, e aí ele me falando, ô apóstolo, esse aqui foi o instrumento de Deus, na mão de Deus, que Deus usou para ajudar-nos a fundar a igreja aqui, foi fiador da igreja, foi mantenedor da igreja, a primeira célula que nós começamos da igreja foi na casa dele, ele afiançou o nosso contrato, investiu na igreja, montou a igreja, papapá, foi e é um homem muito usado por Deus para ser um financiador da obra e tem investido no nosso ministério na igreja, e é uma igreja de aproximadamente 5.000 membros, para a glória de Deus, amém? E aí, enquanto estávamos ali conversando, eu vi esse homem mais maduro que chegou depois, uma estatura mediana, não sei o que, ele estava vestido de terno e gravata, etc. E a hora que nós estávamos conversando ali, interagindo, ele estava me apresentando para ele, fazendo referência dele, o Espírito Santo me deu uma visão. O Espírito Santo me deu uma visão de uma caneta de ouro desassinando um contrato. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Eu vi uma assinatura num contrato e essa caneta de ouro descia, começava onde estava a assinatura nesse contrato e ela ia passando ao contrário dessa assinatura e ia apagando essa assinatura nesse contrato. Eu falei, que rolo é esse? Eu já vi, o senhor já me deu essa visão de uma vez descendo uma caneta de ouro e assinando o contrato, né? E pelo Espírito, por experiência, a gente sabe, quando o Senhor dá essa visão, é concernente à provisão, à testificação de Deus, ao mover de Deus, confirmando, né, alguma coisa. Mas desassinar um contrato, eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Aí o Espírito Santo falou, diga para ele que ele assinou um contrato. E alguns pontos nesse contrato tinha uma pegadinha e passou desapercebido, passou pelas vistas de várias pessoas experientes. E isso passou desapercebido, e foi um laço que meu inimigo armou para ele. Mas que hoje eu estou rescindindo esse contrato, estou desassinando esse contrato e vou entregar a vitória na mão dele. Falei, uau, meu Deus! Aí eu falei, irmão, só um minutinho, desculpa, ele estava falando, eu falei, só um minutinho, só parei. O senhor falou, fale agora para ele. Eu falei, agora eu tive uma visão, meu irmão, o senhor me falou que eu vi uma caneta de ouro descendo, um contrato na sua frente, e essa caneta desassinando esse contrato. Ele ficou assim para mim, eu falei, o Espírito Santo manda te dizer que tem um contrato muito grande que você assinou, e o Senhor manda te dizer que ele não estava nesse contrato, isso foi um laço que o seu inimigo preparou para você. E esse contrato passou na presença, passou pelas mãos de várias pessoas experientes. E ninguém pegou o que tinha nesse contrato. E o Senhor manda te dizer que ele viu e ele sabia, e que para você saber que ele é Deus, ele está rescindindo esse contrato, desassinando esse contrato hoje e entregando a vitória, porque é um grande livramento para você, porque isso ia acarretar um grande problema e um grande prejuízo na sua vida. Ele ficou assim, falou, uau, meu Deus, não sei o que, eu creio. Ele se impactou, olhou para o outro rapaz que tava junto com ele e falou, só pode ser aquilo, meu Deus, será que é isso? Meu Deus, só pode ser isso. E aí eu vi que eles ficaram agitados, eles começaram a falar, ficaram impactados. E aí, nesse decorrer, aí eu falei, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Aí eles começaram, aí estavam se despedindo, amém, então vai daqui, vai de lá, estavam se despedindo na mesa, aí ele estava saindo, ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para você, glória a Deus, é de Deus esse negócio, deixa eu te dar um testemunho, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, tem um contrato. Aí eu fiquei sabendo que esse senhor é um grande advogado, de renome, que atua só em esferas de grandes processos e de processos complexos, né? Depois o outro pastor que estava comigo falou, o negócio dele é só bucha, é só problema. Aí ele falou, pastor, tinha um negócio dentro de uma ação que colocaram dentro de um contrato que eu assinei, que colocaram um documento falsificado nesse contrato. E passou pelas nossas mãos e eu não sabia que esse documento era falsificado.
E isso me acarretou uma ação, e nós já perdemos em todas as instâncias dessa ação. Essa ação já subiu para o Supremo, está na mão do ministro Gilmar Mendes, e não tinha mais o que fazer. Eu já estava com isso perdido, sem saber o que fazer, e esse negócio ia me acarretar um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. Aleluia! A hora que ele falou isso, eu falei, glória a Deus, aleluia! Eu falei, pois hoje, meu irmão, o Senhor te deu o escape, te deu o livramento. E rescindiu e desassinou esse contrato e te deu o livramento. Para a glória de Deus. Eu falei, receba a sua vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, olha que coisa poderosa nós estarmos alinhados com a agenda de Deus, nós andarmos na dispensação da vontade, do querer e do mover do Espírito. Essa palavra do Senhor, esse mover, esse agir de Deus, livrou esse homem de um problema de mais de 100 milhões de reais. Tá bom para você ou não? Para a glória de Deus. E aí? E se eu não vou lá? E se eu não escuto a voz do Espírito? E se eu não estou lá? E se eu não dou lugar para Deus? E se eu não abro a minha boca? E se eu não estou lá no lugar certo, na hora certa, do jeito certo? Me movendo na dispensação que o Espírito queria. E se ele não está lá? Olha a importância de nós estarmos sensíveis e conhecermos e continuarmos conhecendo ao Senhor. Estarmos dentro da agenda dele, meus irmãos. Porque quando nós efetivamente conhecemos e prosseguimos conhecendo o Senhor, como eu vim falando a semana passada para vocês, segundo o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, nós passamos a nos blindar e a rejeitar os enganos e as tradições humanas de religiosidade e de legalismo. Nós submetemos a nossa alma, porque isso já foi lá quase 6 horas da tarde, por isso que me atrasei. E aí peguei, estava tudo parado, tudo travado aqui, um trânsito terrível, com chuva, não sei o que, e acabei atrasando com a live por causa disso. Mas eu vim na dispensação do Senhor, aí passaram-se quase 3 horas e meia lá na padaria, e grandes coisas fez o Senhor. E sabe o que a gente tinha que fazer? Nós fomos fazendo. Graças a Deus, hoje, pela tecnologia, nós não estamos presos territorialmente ou geograficamente ou confinados dentro do lugar. Nós temos tecnologia. As coisas que eu precisei ir fazendo, nós fomos dirimindo ali para o WhatsApp, com os aplicativos dos bancos, com as histórias que a gente tinha que fazer, nos comunicando, fazendo o que tinha que fazer. E glória a Deus! E o Senhor promoveu a agenda dele. E foi um mover do Espírito Santo. Foi uma agenda que o Espírito Santo nos preparou. Amém? Quando nós conhecemos a Deus, nós não somos mais enganados por palavras e por argumentos humanos que induzem-nos ao erro, e muito menos pelas aflições ou pelas inquietudes, pelas mazelas da nossa alma. Amém? Quando a gente conhece o que é verdadeiro, a gente se desvia do falso e a gente permanece naquilo que é verdadeiro. Porém, se a gente não conhece o que é verdadeiro, ou seja, a verdade da palavra, qualquer argumento mais bem elaborado, mais bem estruturado, mais bem convincente, nos leva, tem aderência na nossa mente e no nosso coração. Esse é um exemplo que eu sempre dou disso que eu estou falando hoje. Como é que é o treinamento, por exemplo, de um caixa de banco que lida com cédula, ou de pessoas, não sei se vocês já entraram em alguma casa de câmbio de dólar, que vende moeda, que comercializa moeda estrangeira. Tem várias em shoppings, na rua e etc. Tem várias dessas, né? E tem sempre lá o atendente que fica por trás daquela cabine blindada, não sei o que pega dinheiro e comercializa dinheiro. Você vai lá comprar dólar. Então, você compra dólar, você faz, ele pega e te dá o dólar. Como é que é o treinamento desse pessoal? Você acha que tem como você ficar treinando, principalmente com a tecnologia que existe hoje, de ficar treinando e fazendo conhecer aquilo que é falso, a nota falsa? Não, sabe por quê? Todo dia tem uma enxurrada de notas falsas
no mercado, com tecnologia. Por isso que a tecnologia avançada muitas vezes imprime nas notas verdadeiras vários tipos de coisa, né? De travas de segurança, hologramas, relevo, textura de papel, gramatura de papel, cor de tinta, vários detalhes que fazem e dão autenticidade para a nota, né? E hoje, com essa tecnologia, cada vez está mais avançado e refinado também os processos para estruturarem falsificações. E são falsificações que pegam qualquer um que é muito bem treinado. Mas como é que você treina essas pessoas? Não é conhecendo os falsos, porque seria insano. Ah, lançou uma nota falsa hoje, e aí você não sabe, aí você pega a primeira nota falsa e ela é muito bem falsificada, você vai cair no engano. Então não tem como você ficar estudando o falso. O que você tem que fazer? Você tem que estudar o verdadeiro. Você tem que conhecer o verdadeiro e prosseguir conhecer o verdadeiro. Porque quanto mais você conhece o verdadeiro, menos você corre o risco de ser enganado pelo falso. Então não se preocupe com o inimigo da sua alma, com Satanás, não se preocupe em estudar ele, em conhecer ele, não. Ele nem merece o seu tempo e o seu conhecimento. Você tem que conhecer o dono da verdade, a verdade, o caminho e a vida, Jesus, o seu Redentor que vive e reina para todo sempre. Então, quanto mais você conhece ele, menos você está suscetível a ser enganado. Porque você conhecerá a verdade e essa verdade vos libertará. Essa verdade te libertará de todo o engano. É conhecendo o verdadeiro que você não é enganado. Amém? Aleluia! Oh, meus irmãos, isso é poderoso. Isso é poderoso. Aleluia! Isso é poderoso, meus irmãos. Isso é poderoso porque quanto mais nós avançamos e conhecemos o Senhor, mais nós somos fundamentados, alicerçados e blindados contra o engano do nosso inimigo. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Porque quanto mais nós conhecemos o verdadeiro, quanto mais nós conhecemos a verdade, menos suscetíveis ao engano, do erro, do falso, nós seremos e teremos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Olha o que o texto de Marcos, capítulo 7, versículos 7 e 8 diz. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Meu Deus, olha o alerta que Deus está nos dando aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 7 e 8. Marcos, capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha o que a versão A Mensagem diz nesses versículos. Esse povo, olha como isso é sério, meus irmãos, e esse é o tempo que nós estamos vivendo, preste atenção. Esse povo faz um grande show, dizendo coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam como desculpa apenas para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Meu Deus! Alterando o mandamento de Deus e sempre adotando modismos. Meu Deus do céu! Olha que palavra poderosa, meus irmãos. Eu vou ler de novo para você. Versão A Mensagem do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 7 e 8. Veja se não é isso. Essa palavra é mais atual do que hoje mesmo. Ela já está no amanhã. Ela já está à frente do seu tempo, essa palavra. Meu Deus, olha isso. E esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram,
mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Meu Deus, alterando o mandamento de Deus e sempre adotando modismos. Veja se não é isso que está acontecendo dentro de muitas instituições, dentro de muitas igrejas, infelizmente. Modismo. Meu Deus. E ele continuou. Que convincente, não? Vocês se livram do mandamento de Deus para seguir os modismos religiosos sem serem incomodados. Meu Deus. Moisés disse claramente: respeite seu pai e sua mãe. Disse também: quem desrespeitar pai ou mãe será morto. Mas vocês driblam o mandamento, alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe: vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim, vocês se livram da obrigação que têm para com os pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras. Vocês são especialistas nesse tipo de coisa. Meu Deus. Olha o que o Senhor está falando. Vocês se livram das obrigações que têm para com Deus. Vocês anulam a palavra de Deus e trocam por suas próprias regras. Vocês são especialistas em fazer esses tipos de coisa. Meu Deus. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouça agora, esse é o próprio Senhor Jesus falando. Ouçam agora, todos vocês, prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida de vocês, é o que sai da boca de vocês. Essa é a verdadeira contaminação. Meu Deus. E quantos não têm sido levados por esses ensinamentos, por esses modismos? E se deixado levar. Sabe o que é isso? É o refinamento da falsificação da cédula que eu falei para vocês agora. É o refinamento da falsificação numa proporção tão perfeita, entre aspas, que leva, isso aqui Deus está falando, levando os próprios crentes que estão dentro da igreja por esses enganos. O Senhor está falando desses aqui, os crentes estão sendo levados por modismo. Como é que a gente combate isso? Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Aleluia! Anote aí, Marcos 7, 7, 8. Leia a versão A Mensagem. Se você colocar lá no Google a versão da tradução A Mensagem da Bíblia, ele vai te dar lá, tem um aplicativo, um site inteiramente grátis, você pode pegar lá. Eu tenho ela aqui, ó. Essa aqui, ó. A Mensagem, eu tenho ela aqui, ó. Vendo? Mas ela tem lá, você pode pegar lá no Google o aplicativo, você tem inteiramente grátis lá para você poder consultar. Essa versão é uma versão de uma tradução mais contemporânea, numa linguagem mais coloquial, adaptada. Ela não recomenda, ela não serve para substituir as outras versões, mas ela serve para você estudar comparativamente, amém? Porque tem algumas coisas que ela traz um pouco de distorção do contexto que está sendo falado. Então é importante você usá-la como anteparo, como comparativo, quando você for estudar e for ler outra palavra, amém? Outra versão. Amém? Então, meus irmãos, é importante, é fundamental, mais do que importante e fundamental, digo para vocês, é vital, porque esses são os tempos que nós estamos vivendo, e o Senhor, essa palavra é atualíssima. O Senhor tem nos exortado com relação a isso. Cuidado com as tradições, com os modismos. Cuidado, deixe-se levar, deixe-se se mover pelo meu espírito. Eu dei 2 exemplos do jejum, dei o exemplo da minha agenda de hoje para vocês, dei o exemplo do que é e como é importante nós nos movermos pelo espírito e no espírito. Amém? Como isso é fundamental e como isso é importante. Então eu quero encerrar essa live hoje com vocês, em nome de Jesus,
declarando sobre as vossas vidas que o nosso bom e fiel amigo Espírito Santo está imprimindo hoje na sua mente e no seu coração o entendimento pleno de como você, a cada dia, a cada passo, no contexto cotidiano da sua vida, nas mais diferentes áreas, nas mais diferentes situações ou circunstâncias, se mover nele e através dele, para não ser pego pelo engano. Porque ele não nos deixa ficar confundidos e nem enganados. Ele é o nosso ajudador. E ele nos ajuda na nossa caminhada a sermos guiados a toda a verdade. Bom e fiel amigo Espírito Santo. Aleluia! Bom e fiel amigo Espírito Santo. Ele é que nos guia a toda a verdade. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que o espírito de sabedoria e de revelação está a cada dia mais e mais imprimindo no seu coração o pleno entendimento e conhecimento do Senhor, trazendo esse pleno conhecimento, esse pleno entendimento da verdade, essa intimidade, essa comunhão desse mover, desse querer, desse efetuar de Deus para a sua vida. E você não será confundido e nem enganado. Você não será confundido e nem enganado. Beatriz, paz seja contigo, mulher valente, amém? Você acabou de entrar aqui nesse momento, e a hora que você acabou de entrar e o seu nome subiu aqui na tela do Instagram, o Espírito Santo falou para mim que o Senhor está te livrando do engano, de um laço, de um relacionamento, de um engano. Aleluia! Você está incomodada dentro de um relacionamento. E o Senhor está dizendo para você que Ele está te dando o entendimento pleno, está te livrando desse engano, porque o coração dessa pessoa está com a motivação errada concernente a esse relacionamento com você. Isso é um laço que o seu inimigo trouxe para a sua vida para tentar te paralisar, para tentar te embaraçar, para tentar te distrair. Esse relacionamento é uma distração para você, porque o Senhor diz para você que Ele tem algo maior para você, Ele tem algo melhor e superior para você. Então Ele está hoje te dando a resposta. Você entrou nessa live não foi por engano e não foi por acaso. O Senhor está trazendo a resposta para o seu coração nessa noite. O Senhor está cortando um laço de um engano na sua vida, de um relacionamento enganoso com uma pessoa que está com a motivação errada, e o nosso inimigo, o inimigo da sua alma, usou a vida dessa pessoa para se relacionar com você, para se achegar a você, para te levar para esse relacionamento, para gerar distração e gerar distorção e afastamento do caminho de Deus para a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Receba essa palavra, minha irmã, em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor está te livrando e vai te dar o pleno entendimento e conhecimento. O Senhor está te dando o pleno entendimento e conhecimento disso. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, minha irmã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sim, exatamente. Minha amada irmã Sivonei, temos que tomar cuidado com as falsificações. Sabe por quê? Porque elas estão cada vez mais próximas e requintadas para se parecerem com a verdade. A Bíblia diz que nesses tempos que nós estamos vivendo agora, o nosso inimigo, Satanás, viria revestido e travestido como anjo de luz, operaria sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E, se possível fosse, enganaria os próprios escolhidos de Deus. O Senhor nos trouxe esse alerta. Amém? Então, meus irmãos, esses são os tempos que nós estamos vivendo. E se nós não tivermos discernimento de espírito e não conhecermos a verdade, nós seremos facilmente enganados pelas falsificações da mentira de Satanás. Aleluia! Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero
encerrar essa live declarando sobre as vossas vidas, em nome de Jesus, que você não será confundido e nem enganado, porque o Espírito da verdade, que te guia a toda a verdade, está respaldando hoje os seus passos, está abrindo os olhos do seu coração, te trazendo pleno entendimento e conhecimento da verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Oh, glória a Deus! Receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, é forte. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Aleluia! Cadê minha irmã aqui que entrou agora há pouco aqui? Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, vamos encerrar aqui, o tempo já foi, já começamos um pouco mais tarde, amanhã estaremos de volta às 18h30, em nome de Jesus, se Deus assim permitir. Estaremos de volta com Hora H, nossa live, a palavra certa na hora certa, o poder de Deus em manifestação, amém? Não esqueça, pegue aí o meu perfil do YouTube, do Instagram, @Hermínio com H, Bonoldi, e mande ele para 10 pessoas da sua lista de contatos, no seu WhatsApp, e peça para essas pessoas seguirem o meu perfil. Eu preciso de 500 pessoas no YouTube para poder começar a tracionar a entrega dessas lives pelo YouTube também. Eu tenho 100 e poucos no YouTube, 3.000 e poucos no Instagram. E eu preciso alavancar isso. Então, se você tem sido alcançado por essa palavra, pela unção que Deus me confiou, então me ajude a estruturar e avançar, porque o Senhor colocou no meu coração. Isso é para a glória de Deus, amém? Se você estiver achando que é conversinha minha, para querer ganhar dinheiro com isso, etc., já está tudo errado, nem se mova, não precisa fazer, fique em paz, amém? Deixe o Espírito Santo te convencer. Se o Espírito Santo te convencer, amém, seja instrumento de Deus e me ajude. Se você não tiver esse entendimento ou achar que a motivação do meu coração está errada, não faça, amém? Porque você vai fazer isso por tradição ou vai fazer isso por empolgação e o Senhor não vai receber a tua ajuda, porque você está ajudando o Senhor para com a minha vida. Amém? Então não faça. Glória a Deus. Então, se você tem esse entendimento, que eu estou te pedindo isso, porque é uma direção que Deus me deu, para que eu ampliasse, para que eu me posicionasse aqui pelas redes sociais, através daquilo que Ele tem me confiado, então me ajude. Porque, meus irmãos, diante de Deus, eu recebi alguns comandos de Deus para eu começar a fazer live. E o Senhor sabe que eu tinha resistência e que eu não queria. Amém? Mas depois que o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pega leve comigo, meus irmãos, eu não sei se com você ele está pegando, mas o Espírito Santo não está pegando leve, nunca pegou, agora então, que não está pegando leve mesmo. Eu não sei com você. Mas por quê? Porque os tempos urgem. Os tempos urgem. O Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus está voltando. Então nós precisamos avançar nos comandos de Deus. Precisamos parar de mimimi, de ficar conjecturando os comandos de Deus para nossas vidas e nos posicionar em obediência naquilo que Deus nos trouxe. Amém? Então, o Senhor me deu o comando claro que era para eu me posicionar nas redes sociais. Ele me falou 1, 2, 3. Na terceira eu fiquei esperto e falei, amém, Senhor, me perdoa, eu vou me posicionar e vou começar. Para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, Janine, porque você é fruto disso, né? Você foi alcançada por essas lives, né? O seu testemunho é muito forte e o seu testemunho edificou a minha fé. O seu testemunho edificou minha fé e me deu combustível e me deu tração para eu continuar e continuar e continuar. E por isso eu estou fechado com Deus e estou aqui, me esforçando todos os dias para fazer essa live. E o Senhor sabe o quanto eu não estava afim de fazer, não gosto, não estava afim, não queria. Amém? Mas não queria e não gostava. Amém? Hoje eu estou fazendo por obediência, não por obrigação, mas por obediência, com o coração pleno, com o coração reto diante de Deus e de maneira íntegra. Amém? Com o coração alegre e de maneira correta, com a motivação correta. Amém? Então, se você também tem sido alcançado por isso, me ajude.
compartilhando o meu perfil para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, amém? Agora eu preciso realmente encerrar, porque tenho mais um compromisso agora, às 8 horas, às 20 horas, e preciso encerrar, mas amanhã nós temos mais em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe, tenham uma noite de descanso, uma continuidade de noite abençoada e na presença da dispensação do verdadeiro, único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia.